É isso aí, gente. A série da Ahsoka tá online e sem enrolação aqui, vamos direto pra nossa review. De início a gente vê uma intro, texto subindo, algo que eu tava sentindo falta já há muito tempo. E o início do episódio inteiro aqui, a introdução é vermelha, o que me lembrou muito de Clone Wars. Quando um episódio era muito importante lá em Clone Wars, a intro era sempre vermelha. No início aqui a gente vê uma nave da República, uma nave que carrega prisioneiros sendo aproximada por uma outra nave. E o capitão, protocolo tradicional, pergunta, pede os códigos para essa nave e ele descobre aqui que são códigos Jedi antigos, o que não faz sentido, especialmente depois da Ordem 66. Então o capitão faz uma decisão muito esquisita. Quando você vê uma pessoa suspeita, o que você geralmente faz? Você se afasta, Você evita aquela pessoa. Mas não, o capitão aqui, inteligente demais, ele convida essas pessoas com esse código extremamente suspeito para dentro da nave dele. Dentro da nave sai quem? O Baylan e a Hat. Os dois entram na nave do capitão aqui extremamente parecidos com uma ameaça fantasma, onde o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan Kenobi entram na nave da Federação do Comércio. Baylan até agora parece um personagem extremamente interessante. Ele é bem calado, bem na dele, ele é bem sério e ele parece não fazer nada propositalmente. Ele não parece ser um cara cruel, vamos dizer. Mas a aprendiz dele é completamente diferente. Depois de revelar que eles não são Jedi, a Shin-Hat, a aprendiz do Baylan, arranca o sabre de luz dela e praticamente massacra todo mundo. Pouco depois disso, o Baylan também tem a cena dele. Uma cena, inclusive, muito parecida com o Vader lá no Rogue One. O Baylan passa por um corredor, soldados tentam parar ele, mas o Baylan, ele mostra que realmente é muito eficiente. E a missão deles é finalmente revelada quando eles libertam uma prisioneira, a Morgan, a magistrada lá da série do Mandaloriano. E aí a Morgan revela que a Ahsoka tá atrás de algum mapa misterioso. A cena então pula pra Ahsoka, ela tá em uma espécie de templo antigo, que é revelado depois que é um templo das Irmãs da Noite. Até a forma que a Ahsoka entra nesse antigo templo aqui mostra quão poderosa ela tá. Ela controla os sabres de luz dela agora com a força de uma forma que me lembrou muito da própria Kreia lá nos jogos Knights of the Old Republic. Para controlar sabres de luz desse jeito, com a força, exige um domínio, uma experiência com a força gigantesca. Dentro desse templo a gente também vê estátuas muito parecidas com o Zepho, que a gente vê lá nos jogos do Cal Kestis. Ela escuta as vozes dentro do templo, ela toca os objetos e ela sente o passado. Muito parecido com Quinlan Vos, que toca as coisas e sente o que aconteceu. E dentro desse templo, a Ahsoka encontra um mapa. Quando ela sai, ela dá de cara com vários robôs HK. Os droids HK na Velha República, eles eram muito populares por serem droids assassinos. Então a Ahsoka aqui tá num problema muito sério, porque esses droids HK em específico são tipo um upgrade dos droids que a gente vê lá na Vingança do Sith, os guardas Magna que o Grievous usava tanto. Mas a Ahsoka é a Ahsoka, Ela destrói esses droids e o restante ativa o protocolo de autodestruição. A Ahsoka consegue fugir e os droids explodem o lugar completamente. De volta na Nova República, agora com a Hera e o famoso droid Huyang, os próximos passos são revelados aqui. A Hera sugere encontrar a Sabine. A Sabine tem toda aquela pegada artística e criativa, então ela pode servir, pode ajudar bastante. E enquanto isso, o droid Huyang vai fazer uma análise nos sabres de luz do Baylan e da Shin-Hat. Lá em Lothal, onde a Sabine estava, era um dia especial, era um dia de comemoração da derrota do Império, a batalha famosa que a gente vê lá na série Rebels. E enquanto isso, a Sabine corre da comemoração e ela tá, na verdade, lá na casa dela, vendo, olha só, um holograma do Ezra. O Ezra deixou uma mensagem especial pra ela antes de ir embora, como a gente viu lá nos Rebels, foi pro hiperespaço junto com o Almirante Thrawn. E ele deixou essa mensagenzinha pra Sabine. No antigo templo destruído, a Morgan revela que aquele lugar era um antigo templo das bruxas, as Irmãs da Noite, e ela revela também que ela é uma Irmã da Noite. O que não é novidade, a maioria das pessoas já suspeitavam isso, incluindo eu. Mas agora fica bem mais claro pra gente como é que ela conseguiu lutar contra a Ahsoka lá na série do Mandaloriano. Ela é uma guerreira, as Irmãs da Noite são conhecidas por serem guerreiras. E aqui a aprendiz do Baylan, a Shin-Hat, ela recebe uma missão especial de encontrar a Sabine. Ela é enviada lá pra Lothal. A Ahsoka felizmente chega primeiro que a Shin-Hat. Ela encontra a Sabine, dá pra ela o mapa pra ela decifrar, E lá também é descoberto a parte mais interessante aqui, as informações sobre os sabres de luz. O droid Huyang analisou eles e ele tem informações exclusivas aqui. A gente descobre que o Baylan, sim, o Baylan era um antigo Jedi, ele era lá da Ordem, passou pelo Huyang, construiu o sabrezinho junto com ele, mas a Shin-Hat não.
O que me leva à suspeita que a Shinhat provavelmente foi encontrada pelo Baylan depois da Ordem 66, o que dá pra ver até na idade dela, ela é bem jovem e o Baylan já é um velho. A Sabine então vaza, ela foge de Ahsoka. É revelado aqui que elas tinham um passado, né, o tal de mestre e aprendiz. Supostamente a Ahsoka era mestre da Sabine, apesar da Sabine não ser sensitiva à força, o droid Huyang revela isso depois. Mas a Sabine foge pra casa dela pra pensar, né, mais claramente, sem distrações, e quando ela tá lá, tentando decifrar o mapa, aparece novamente os droids HK. Ela consegue matar um dos droids, mas o outro consegue roubar o mapa e ainda destrói todo o equipamento que ela tinha na casa dela. E aí a gente tem a próxima cena que me deixou muito feliz e muito sentindo estranho, sei lá. A gente tem um duelo de sabre de luz entre a Sabine e a Shinhat, o que é sensacional, foi um duelo excelente, muito massa, massa demais. Mas ao mesmo tempo, a gente tem outro daqueles momentos, né, de pessoas que sofrem de um golpe que é pra ser letal, mas aí acaba que não morre. Claro, a gente pode arranjar desculpas aqui pra ela ter sobrevivido, mas a cada dia que passa, todas essas séries aí espetando pessoas na barriga que não morrem, a cada dia que passa, destrói um pouquinho pra mim a imagem do Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn era um cara incrivelmente importante e ele recebeu um desse na barriga e não sobreviveu. E enquanto isso, tem várias outras pessoas aí sendo espetadas com sabres de luz e praticamente todos estão sobrevivendo. A gente começa então o episódio 2. No episódio 2, a Sabine acorda em um hospital, sobreviveu, tá em recuperação. E a Ahsoka então vai lá pra casa da Sabine ver o que aconteceu e ela encontra lá outro droid HK esperando pra fazer uma armadilha. Obviamente a Ahsoka consegue destruir ele e leva a cabeça de volta lá pra Sabine para eles analisar o que tem no banco de dados dele, nas memórias. A Sabine então descobre que o droid veio de Corellia e a Hera e a Ahsoka vão lá. O Baylan, a Shinhat e a Morgan então estão em um planeta aqui, em um lugar que parece extremamente nórdico. A Morgan então revela através do mapa um caminho secreto. E o Baylan revela que isso daqui, existe uma lenda na Ordem Jedi que diz que isso daqui é o caminho para Peridea. É basicamente um caminho que conecta duas galáxias. E nessa outra galáxia, aparentemente, é onde o Thrawn está. Durante a conversa do Baylan com a sua aprendiz, a sua padawan, o Baylan revela basicamente qual é a motivação principal dele. Ele revela que se o Thrawn voltar para a galáxia deles, para algumas pessoas vai ter guerra, para outros um novo começo, e para pessoas como eles terão um poder inimaginável. Então a motivação principal aqui deles, do Baylan e sua aprendiz, é poder. Possivelmente até mesmo se tornar um imperador. Enquanto isso, em Corellia, a Ahsoka e a Hera estão lá fazendo investigações em uma espécie de fábrica de hiperdrives do Império, que antes era comandado pela Morgan. De volta no hospital, cara, Huyang, ele rouba a cena mesmo. Ele é uma das pessoas aqui nessa série, pra mim, mais interessantes até agora. Ele e o Baylan. Toda hora que o Huyang conversa, eu racho de rir. Ele conversa com a Sabine aqui. Ele revela que a Sabine, de todas as pessoas que já passaram por ele, Huyang fala, a Sabine é uma das pessoas assim mais medíocres em relação à conexão com a força. Mas ele ainda dá esperança pra ela de retornar, voltar a ser aprendiz da Ahsoka. Falando na Ahsoka, de volta pra ela, a Ahsoka e a Hera rapidamente descobrem que o pessoal dessa fábrica aqui, vários dos trabalhadores, ainda são pessoas que têm lealdade com o Império. E realmente os droids HK estavam nesse local. Quando eles descobrem isso, iniciam uma busca atrás desse droid HK, que estava dentro de uma nave. A Ahsoka dá de cara com o Inquisidor Merrick, e a Hera vai em perseguição da nave que estava fugindo de Corellia. A Ahsoka, ela não ganha do Inquisidor, o Inquisidor consegue escapar, o que mostra que esse cara aqui, ele é realmente diferente dos outros Inquisidores, porque a Ahsoka tem um histórico de matar Inquisidores, vários, mas esse Inquisidor aqui, ele conseguiu segurar a Ahsoka muito bem. Mas a Hera e o Chopper tá sensacional aqui nessa série, ele traduziu muito bem da animação aqui pro live action, ele tá excelente. Ele coloca um rastreador aqui na nave indo embora e basicamente salva o dia, né? A Sabine corta o seu cabelo, retorna pro seu aprendizado sobre a sua mestre, a Ahsoka. E no final do episódio 2 a gente vê uma construção gigantesca, o que é conhecido como o Olho de Sion. O Sion, quem conhece o jogo Knights of the Old Republic sabe muito bem quem que é o Sion. O Sion era um antigo Lord Sith, um cara extremamente poderoso e
praticamente imortal. Ele acabou morrendo, mas ele tinha uma espécie de imortalidade. É uma referência interessante. Eu acho que ele não tá conectado diretamente com essa construção gigantesca aqui, o que é uma espécie de hyperdrive gigantesco, mas é uma referênciazinha interessante dos Legends. E a gente vê também um pouquinho da personalidade do Baylan. Isso aqui é interessante. Eu acho que isso diz muito pra gente o que vai acontecer com a história dele. O Baylan revela que ele basicamente tem um pouquinho de empatia, um pouco de compaixão com os outros Jedi. Ele diz que tem poucos Jedi na galáxia e que seria uma enorme perda, seria um desastre precisar matar a Ahsoka. Então aqui eu tô tendo uma impressão que o Baylan, no final dessa série, talvez, ele pode voltar pro lado da luz, ou até mesmo ser morto pela sua própria aprendiz, porque a Shin-Hat, vamos ser sinceros, ela é bem impulsiva, ela é bem mais lado sombrio que o Baylan. O Baylan é um cara bem mais Jedi, bem mais controlado. Em geral, os 2 primeiros episódios foram ótimos. Teve alguma coisinha ou outra ali que me deixou um pouco não tão feliz assim, né? Como, por exemplo, algumas pausas dramáticas. A roupa da Hera, eu não gostei muito, pareceu um pouco cosplay. Não achei que ela traduziu muito bem pro live action. Mas tirando isso, o restante foi sensacional. O Baylan, ele tá sensacional. O Chopper, ele tá muito bem feito. O Huyang, massa demais. Eu racho de rir com ele. Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam dos 2 episódios aí. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não consagramos mestres Jedi.